Boa noite, boa noite. Vamos todos entrando para essa live maravilhosa. Já estamos aqui, eu e o professor Wagner Borges, aguardando vocês. Vamos entrando, está tudo em conformidade, está tudo bem, estamos escutando. Quem já está na energia vai colocando uma mãozinha, boa noite, isso mesmo. E aproveitem para colocar a cidade da onde vocês estão, que é bem importante para nós, a localização, porque nos dá uma energia tão linda de saber os pontinhos de luz que nós vamos acessando através desse canal, dessa rede, a qual nos conectamos. Que bom, olha só quanta gente linda, maravilhosa. Então, eu estou Tânia Baialarge, para quem não me conhece, nós estamos realmente no planeta Terra maravilhoso, e conheci o professor Wagner Borges no ano de 2008, na cidade de Curitiba, a qual eu cheguei aqui pelo planeta, mas eu já trabalhava em Caxias do Sul, aonde ouvi falar muito dele, desde 2004 eu estava na cidade, e o grupo que eu participava falava muito do professor, inclusive tinha umas apostilas de 1980 e pouco, né, professor? E aí eu peguei essas apostilas, me encantei, e nós estudávamos, inclusive, um pouco ele. E eu dizia, eu vou conhecer o professor. Um dia apareceu um curso na cidade de Curitiba, e eu fui até ele ali no bairro do Juvevê, para quem é de Curitiba, e nós nos encontramos, fiz o curso com ele, e convidei ele para estar em Caxias. Ele olhou para mim e disse assim, mas eu vou a Caxias há muito tempo, agora faz tempo que eu não vou. Aí falou da Dona Maria, que recebia ele na cidade de Caxias do Sul, e eu trouxe o professor, junto com o grupo já do Semeando Luz, em novembro de 2008, foi isso. Logo em seguida que eu abri a casa, foi dia 13 de novembro, e no final do mês ele veio, deu um curso na UX sobre projeção astral, que é considerado o professor, o especialista maior hoje, realmente, em projeção, pela simplicidade que ele fala e pela entrega que ele se permite a tudo isso. E, na verdade, né, professor? E daí, a partir dali, ele começou a vir, a gente abriu a casa, ele começou a vir uma vez por ano, depois ele veio 2, depois ele vinha 4, daí ele reduziu para 3, e a gente pedindo, e ele continuou muitos anos, até nós estávamos com o curso marcado no dia 23 e 24 de março, e no dia 18 do ano passado entrou a pandemia, 17, e aí a gente ficou agora home office, em casa. O ano passado a gente já fez, acho que 2 ou 3 lives, e este ano o professor estava com a agenda muito lotada, mas está hoje aqui conosco, nos dando a sua graça, a sua entrega. Bem-vindo, professor Wagner Borges, comigo, com essa galera linda, com o Semeando Luz Estelar, hoje, porque acrescentamos esse nome, num projeto de entrega. Boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite para a Fernanda, que está ali nos bastidores. Boa noite. Na parte técnica. Tânia, vamos bater um papo sobre saídas do corpo, responder perguntas do pessoal no chat. Das outras vezes, a gente fez pelo Instagram, onde é só 1 hora, e aqui no YouTube a gente tem uma dinâmica diferente, um espaço maior, e aí eu vou respondendo, se o pessoal puder colocar as perguntas dentro da temática que a gente está conversando hoje, e eu separei 2 mensagens que eu recebi ao longo dos anos lá no Semeando Luz. É o seguinte, pessoal, o Espaço Semeando Luz em Caxias do Sul é uma casa de 2 andares com um salão lateral lindo, cheio de cristais. Eu adoro fazer trabalhos lá, e eu fico hospedado no próprio Semeando Luz no 2º andar. A Tânia colocou uma cama lá, e eu durmo lá, então eu acabei tendo algumas saídas do corpo no astral da casa do Semeando Luz. Tive contato com os mentores que superintendem o trabalho da Tânia. A Tânia, assim como eu, e vários de vocês têm uma mente bem vasta, bem universalista. A Tânia gosta de tudo e vai somando tudo dentro da luz, dentro da energia, dentro do equilíbrio, né? A Tânia gosta de Jesus, gosta do Krishna, gosta do Buda, do Pai Joaquim, da Maria, da Kuan Yin. Ela gosta de tudo que representa a luz. E aí, o Semeando Luz, antes da pandemia, atendia quase 300 pessoas por dia, né, de segunda-feira
com aplicação de reiki, de outras práticas lá. Chegava a quase 2.500 a 3.000 pessoas por mês. Então, imagina, eu hospedado lá, dormindo lá, acabava vendo uma série de coisas. Às vezes eu falava, Tânia, chega aqui, senta aqui comigo que está rolando isso, né, Tânia? Várias vezes. Aí a gente botou o nome da live de Semeando Luz, né? Saídas do Corpo no Semeando Luz. E aí eu separei 2 mensagens que eu recebi lá, que aí a gente pode inserir no meio do tema à medida que a gente for batendo papo, Tânia. Já estão te desejando feliz aniversário, né? 23, olha, né? 23, né? 23 aí, dia da primavera, dia das flores. Eu vou completar, Tânia, 60 anos de encadernação. Yes! Que lindo! E, professor, eu estou com o teu livro aqui, ó. E esse livro eu ganhei de ti no dia 5 de outubro de 2017, que você fez o lançamento dele lá no Semeando Luz. Foi lindo, 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 gente. Nossa, ele fez uma noite de autógrafo. E esse livro é fantástico. Está para vender aonde, professor? Qualquer livraria grande tem, no Brasil inteiro. Pode ser comprado na internet. É o Viagem Espiritual, Projeção da Consciência, editora Luz da Serra, que é daí pertinho de Nova daqui pertinho. Daí do Sul. Mas, gente, opa, tá aqui. As gravuras são fantásticas, né, professor? São um material belíssimo, 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 riquíssimo e com muito conhecimento que vale a pena ter. E a outra coisa, eu vim vestida de gaúcha hoje. Olha, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu pus o meu ponche para poder realmente dizer, vem para o Rio Grande do Sul, professor. Ô, Fernanda, aparece aí um instantinho, Fernanda. Oi. Fernanda, seguinte, o pessoal já está perguntando aí, ou você quer que eu mostre alguma coisa enquanto o pessoal vai se aclimatando e perguntando? Você eu acho que vai mostrando alguma coisa e a gente vai se inteirando do assunto e eu vou selecionando aqui. A última palestra que eu fiz aí no Semeando Luz foi em setembro de 2019. Depois eu iria em março de 2020, quando rolou a pandemia, a gente cancelou. Eu peguei um trechinho dessa palestra, que tem algumas imagens, eu vou projetar aqui, aproveitando que dá para a gente fazer, e aí por uns 15 minutos eu mostro algumas imagens de saídas do corpo, enquanto o pessoal vai perguntando no chat, ela vai pegando as perguntas e daqui a pouco a gente responde. Pode ser? É um pedacinho pequeno, tá? Deixa eu então jogar aqui. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui só um instantinho. Quando está a imagem grande ainda. Começa. Tânia, dá para ver a imagem? Não, ainda não. Só um pouquinho, não, professor. É que ela demora um pouquinho para aparecer. Vê se agora está. Sim, tá. Isso. Tânia, eu peguei esse desenho aqui do Alex Gray, que é aquele pesquisador americano e ilustrador maravilhoso. Você está vendo o chakra frontal bem dilatado para fora da testa ali, ó. Tá? Dá para ver, tá? É o seguinte, muitas vezes, pessoas que aplicam reiki, cura prânica, ou passe, ou qualquer método de passagem de energia, quando as pessoas estão com as mãos estendidas, passando luz, dá uma sensação que a aura das mãos dilatam, porque o fluxo de energia pelo chakra das palmas das mãos dilata a aura das mãos, e aí a pessoa fala assim, parece que eu estou ficando com 2 mãos enormes, quando, na verdade, as mãos físicas não alteraram o tamanho, mas a aura dilatou. A mesma coisa pode acontecer em qualquer um dos chakras. Você está vendo o chakra frontal aqui, a boca dele dilatada para fora. Nesse momento, a pessoa pode ter a sensação que a cabeça dela está dilatando, ou que a testa está espichando, e às vezes duplica o campo de visão, Tânia. A pessoa está aqui e, ao mesmo tempo, o chakra frontal dela espichado para fora pega imagens de outros planos pela clarividência, parecendo que dividiu o clima visual da mente dela para 2 lugares ao mesmo tempo. Por falta de informação, muita gente acha que é saída do corpo. Veja, Tânia, você está sentada, está meditando, a aura da tua cabeça dilata, a aura da tua testa foi para frente. Então, naquele instante, o foco mental da visão está para fora da cabeça, mas você não saiu do corpo. Foi a boca do chakra frontal que dilatou, assim como dilatam a aura das mãos. Então, nesse momento, desdobra o campo de visão da pessoa, não significando que ela saiu do corpo. É um fenômeno de clarividência, chamado de clarividência viajoura, pela parapsicologia. E muita gente pensa que é desdobramento, dividiu em 2 e que metade dela está lá, outra metade está aqui, quando é um fenômeno... E, professor,
Realmente, essa palavra eu aprendi com você, porque eu tenho muito essas sensações, eu tinha muito, e um dia conversando com ele, logo que ele começou a vir para Caxias, ele me explicou qual eram os dons, porque isso não é todo mundo que tem. Tem pessoas que já nascem e tem outras que desenvolvem, né? E realmente isso é um processo lindo, 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 e dá essa sensação maravilhosa mesmo. A capacidade, ela é latente de todos, né, Tânia? Mas ela vai desenvolver em alguns, naturalmente, e outros que vão desenvolvê-la por estudo, por concentração e autodesenvolvimento ao longo da vida. Aqui, deixa eu pular, uma experiência clássica fora do corpo, onde o corpo espiritual, também chamado perispírito, psicossoma, corpo astral, se projeta temporariamente para fora do corpo humano, interligado por um feixe de energia que a tradição hermética de outrora chamou de cordão de prata, que é uma metáfora que vem da Bíblia, do Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia fala que na hora da morte, rompe-se a corda de prata, o espírito sobe ao céu e o corpo desce à terra, significando que havia um elo energético que interligava as duas partes. Séculos depois, os ocultistas, em homenagem ao pregador da Bíblia, chamaram o elo energético, Tânia, de cordão de prata, por uma questão de metáfora. É um feixe de energia que só se rompe na hora da morte, e quando ele fala cordão, é uma analogia de algo que liga duas partes. E quando ele fala de prata, é porque é de energia e brilha muito. Ele associou com o brilho da prata por analogia. Então, o termo cordão de prata ele é simbólico, não pode pegar o pé da letra. E aí, muita gente, por não saber disso, pensa assim, será que alguém pode cortar esse cordão de prata? Uma entidade entrar no meu corpo enquanto eu estou fora? Tudo isso, mito, ilusão, literal, não é a saída do corpo que causa a morte. É a morte que um dia vai causar a saída do corpo e a ruptura do cordão de prata na hora que for a morte do corpo, o que não tem nada a ver com saídas do corpo, né? Aqui, uma saída do corpo clássica, né? Eu separei umas imagens aqui bem resumidas. Outrora, no taoísmo da velha China, não o taoísmo atual, mas o taoísmo da época do Lao Tse, do Chuang Tzu, do Li Tao, Li Tzu, tinham várias ilustrações mostrando o mestre chinês aqui fora do corpo e o corpo dele adormecido. Aqui, os iogues de outrora também falavam sobre a possibilidade das saídas do corpo durante a meditação, aqui pelo topo da cabeça. Quando se fala iogues da antiga, que os iogues de hoje nem sequer querem tocar no tema e até abominam o tema. Aqui, a saída do corpo de uma sacerdotisa no Antigo Egito, apenas como ilustração. Aqui, a saída do corpo do iniciado dentro da câmara secreta da iniciação, né, no templo, figura linda. Que linda essa forma geométrica, né? Aqui é como se fosse uma Merkaba, né, Tânia? Uma Merkaba. Aqui havia... Meu amigo. Havia lá no Antigo Egito, Tânia, a questão da cosmogonia das divindades deles, muitas delas representadas com cabeça de animal por uma questão simbólica. Havia, então, uma divindade chamada de Djehuti. Esse Djehuti era o emissário celeste. Ele ia lá no céu, aprendia com as divindades os segredos da iniciação e descia para ensinar os iniciados cá embaixo. Ele era um mensageiro celeste. Então, simbolizaram ele com a cabeça de uma íbis, porque a íbis era uma ave grande, com um bico bem grosso, que matava pequenas serpentes na beira do rio Nilo. E quando estava armando uma tempestade, ela era a primeira a se mandar. E quando a tempestade passava, ela era a primeira a voltar. Então, imaginaram o emissário celeste com a cabeça de íbis e um corpo humano. Chamaram de Djehuti. Posteriormente, na Grécia, os gregos chamaram de Tote, o nome que nós ficamos conhecendo mais posteriormente, né? Sempre o Tote ou Djehuti com uma tabuletinha para anotar os ensinamentos celestes. Quando chega na Grécia, séculos depois, tiraram a cabeça da íbis e botaram a cabeça humana, Tânia. Humanizaram o conceito do Tote e chamaram de Hermes Trismegisto, que é o que toda a parte hermética vem falando, né? Que é uma repaginada grega do velho Djehuti, do Egito, depois Tote, finalmente Hermes Trismegisto. E aqui está um texto que eu gosto muito, que eu até botei no livro, supostamente atribuído ao Hermes Trismegisto, que diz assim: sai para fora do corpo, atravessa o tempo, torna-te eternidade, reconhece-te por imortal.
capaz de tudo conceber e tudo fazer, ser mais alto do que toda altura, mais profundo do que toda profundeza, ser, ao mesmo tempo, todas as partes do mundo, reúne no abraço todos os ciclos, todas as medidas e todas as extensões, e então poderás compreender a verdadeira eternidade que é Deus. Tânia, olha que texto lindo, ele começa maravilhoso. Com a saída do corpo, ó, sai para fora do corpo se você quiser conhecer um pouco mais da expansão da sua consciência. Por isso que eu botei o Hermes aqui, porque tem esse trecho lindo aqui dele. Aqui, Tânia, muitas vezes, antes de uma saída, quando a pessoa está no sono profundo e o corpo astral dela ligeiramente para fora, ainda sem estar totalmente fora, a pessoa sente a presença de espíritos ou entidades extrafísicas no ambiente. No caso aqui, a presença de um mentor espiritual que está ali, muitas vezes, esperando a pessoa sair ou ajudando a sair para levá-la numa experiência conduzida para alguma coisa fora do corpo, um estudo, um trabalho. Então, muitas pessoas que querem mexer com a saída do corpo, Tânia, têm um medo de lascar de espíritos. Chama-se pneumofobia, o nome disso. Pneumo, coisa... Inclusive, professor... Fala. Tem uma pergunta justamente falando sobre isso. Como perder o medo da mediunidade ou dessas saídas do corpo, né? Porque as pessoas ficam com o corpo paralisado, né? E aí elas têm a consciência. Eu já vou falar já nisso, Tânia, porque há uma confusão muito grande. A pessoa falou, perdeu o medo da mediunidade, mas saída do corpo não é mediúnica, ela é anímica. Por isso mesmo. Então, a pergunta dela tem que ser colocada o seguinte, se ela tem medo da mediunidade, é o medo da abertura mediúnica aqui. A saída do corpo é outro contexto. Agora, o medo dela deve ser o pano de fundo de ambas as coisas. A mediunidade é a saída do corpo, que é o medo de espíritos, que é a pneumofobia, ou espiritofobia. E isso aí, não tem uma técnica para isso, Tânia. É o estudo para que lentamente o sobrenatural se torne natural. Tânia, as pessoas quando pensam em espíritos ou seres espirituais, o que elas imaginam? Por exemplo, Tânia, você está aí sentada. De repente, alguém que você conheceu há alguns anos, que está desencarnado, e o cadáver da pessoa está enterrado no cemitério de Caxias do Sul há muitos anos. Você está sentada aí com a Fernanda. De repente aparece essa pessoa desencarnada. Aí a Tânia fala assim, a Fernanda fala assim para você, Tânia. E, Tânia, eu acho que ele saiu da tumba 518 do cemitério de Caxias e veio aqui. O cara não saiu do cemitério, ele mora numa comunidade extrafísica e veio te visitar, Tânia. Mas como é que as pessoas entendem isso? Tem um espírito, ele veio da casa assombrada, ele saiu do caixão, ele atravessou a parede do cemitério e veio no meu quarto. A ignorância é enorme, sendo que o contato com o mundo espiritual é um contato humano. Você vai encontrar alguém ali, alguém tão humano quanto você, extrafísico, num corpo sutil e que vai interagir. De repente, Tânia, você sai do corpo e aquele mentor fala, olá, Tânia, tudo bem com você? Como é que vai a vida? Quer dizer, você saiu do corpo, não é uma bolinha de gás violeta, não é uma coisinha de luz, é um ser extrafísico, na sua frente fala, e aí, Tânia, tudo bem? Como vai? Esse contato espiritual mais humano, ele tira o medo. O problema é que muitas pessoas, quando falam de contato espiritual, elas jogam superstição em cima, ignorância, medo de infância, da cuca, do velho do saco, do fantasma. Tudo isso causa esse medo. O medo da cuca, que é uma entidade invisível. Então, a pessoa fica cheia de medo inconsciente, mesmo adulta, tentando se abrir para uma jornada espiritual, aquele medo está encalacrado dentro dela e ele se reveste de medo do invisível, medo disso, medo daquilo, e se a pessoa lentamente for aprofundando essa temática, estudando sério, esse medo vai sumindo, porque ela vai perceber que nada daquilo que ela imaginava é o que parece. Aqui a gente tem, durante o sono, Tânia, a mão espiritual de um ser extrafísico aplicando energia no chakra frontal para despertar a pessoa para uma saída do corpo durante o sono. Isto é mais comum do que se imagina. Aqui, na hora da saída, uma presença espiritual ajudando na saída, muito legal isso aqui. Aqui, linda essa imagem. Na hora da saída, Tânia, às vezes ocorrem aberturas que são portais espirituais, stargates astrais, abertos por mentores espirituais que abrem a passagem, a pessoa entra ali e já sai em determinado plano extrafísico.
Olha aí as imagens dos portais que eu arranjei. É um upgrade aquilo ali, professor, né? É como se fosse uma coisa mais rápida, para a gente chegar mais rápido. no ponto aonde a gente quer. Isso, você é absorvida dentro daquele portal, em segundos você já está à distância em outro lugar. Né? Esses portais extrafísicos, olha, na hora da saída, são hipercomuns, né? Aí o corpo espiritual já se vê em outro plano, né? Olha aí, a pessoa indo, um portal se abrindo para outro plano, logo acima. Aqui, o momento da morte, Tânia, o cara indo embora, um amigo vindo por um portal para buscar ele. Essa imagem é tirada do meu livro também. Aqui uma passagem. Às vezes os mentores, quando criam esses portais, eles moldam essas passagens com a formato de uma janela ou de uma porta para ser mais familiar para a pessoa, para ela perder o medo e passar. Ô, Tânia, sabe como é que todo mundo chama isso nos meios espirituais? Tipo assim, entra na luz, irmão. Já na Umbanda, como é que o pessoal fala? Canta para subir. E lá na Índia, como é que o hindu fala? Vaza on, mas passa na luz, entra nela. E vaza on é bom. Vaza on. E essa luz se abre muitas vezes nas saídas do corpo, permitindo a pessoa acessar outros níveis e depois retornar para o corpo com a memória do que se viu em outro plano. Isso mata o medo da morte na pessoa, mata o medo do invisível, mostra para ela... Dos espíritos. É isso, mostra para ela que viver não é só comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer, sem sentido, que existem outros parâmetros, que ela não é só o corpo humano. Isso ajuda ela a atravessar, Tânia, a vida aqui na Terra com uma outra maneira de ser. E sem medo já das coisas, bem consciente. Essa imagem... Professor, tem uma pergunta aqui muito legal, que diz assim, a música pode influenciar ou facilitar esse desdobramento astral? Pode. Eu vou até mostrar uma imagem aqui, deixa eu botar ela aqui para vocês verem. A pergunta dela é ótima. Deixa eu botar aqui para... Eu tinha separado uma para isso mesmo. Ó, aqui, Tânia, um mapa de ondas cerebrais. Cá em cima, ondas beta, que é o vermelhinho aqui, bem rápido, é o estado de vigília, quando a gente está entre 30 e 14 ciclos por segundo de ondas cerebrais. Quando a pessoa relaxa e cai em alfa, que é de 13 a 8 ciclos, nota o amarelinho mais espaçado. Quando ela entra no sono leve, que é teta, de 8 a 4 ciclos por segundo, o verdinho mais espaçado. Quando ela cai no sono profundo, ondas delta, que é de 3 a 1 ciclo por segundo, mais espaçado ainda, que é o sono pesado. Então, quando uma pessoa está escutando uma música que ajuda ela a relaxar, e hoje tem muita coisa, né, Tânia? Seja a música New Age, seja um mantra, seja uma música clássica, alguma coisa bem suave, que a pessoa fecha os olhos e até fala assim, viajei na música. Naquele momento, ela está em ondas cerebrais beta, ela vai para ondas cerebrais alfa, porque a música induz estados alterados de consciência, Tânia. E a pessoa escutando música, o cérebro dela vai para ondas cerebrais alfa, e isso facilita o relaxamento. Agora, se a pessoa escuta uma música bem agitada, né, isso vai manter ela na vigília em beta. Agora, para dançar, você precisa de uma música ativa. Para relaxar, uma música tranquila, que leva você para ondas alfa, que é essa segunda aqui, amarelinha, em que não é o sono, mas também não é a vigília, é um estado alterado de consciência, onde a pessoa acaba relaxando bastante. Então, deixa eu sair das imagens aqui agora, Tânia. Espera aí. Tem outra pergunta aqui, professor. A clarividência viajoura acontece na vigília ou no dormir? Não, é nenhuma das duas. Vamos voltar aqui para... Nenhuma das duas. Espera aí. Deixa eu compartilhar a janela aqui de novo. Ai, essa clarividência viajoura. Espera aí, deixa eu mostrar ela aqui. Tá. Tem outras perguntas muito auspiciosas aqui. Façam perguntas direcionadas ao tema, que fica muito legal, que vai complementando, né, professor? Espera aí, Tânia, deixa eu só pegar o controle. Sim, tudo bem, tranquilo. Estou com tantas saudades de você, nossa, acho que eu vou para São Paulo, já que você não vem, eu vou. Deixa eu pegar aqui para mostrar novamente a parte de ondas cerebrais, porque vai facilitar. Bem interessante. Espera aí, deixa eu só... Isso, conectei aqui. Tá, dá uma olhadinha de novo no mapa de ondas cerebrais, Tânia. Quando uma pessoa está na vigília, agora acordado, os 5 sentidos levam a atenção da pessoa para fora, que é a visão, o tato, o paladar, a audição, que leva a atenção para a gente captar o mundo externo e puxar informação para dentro. Tá, quando uma pessoa relaxa, o cérebro sai de ondas cerebrais beta e vai para alfa, que não é o sono, mas um estado alterado. Quando ela cai em teta, é o sono leve. Então, beta é a vigília, teta é o sono leve.
quando a pessoa está tendo uma clarividência viajoura, ela está em alfa, Tânia. Ela não está na vigília normal, nem no sono, mas num estado alterado que é alfa. Pode ver, você mesma, Tânia, você vai estar num trabalho, o que você faz? Você fecha os olhos, procura se concentrar, nesse momento as ondas cerebrais saem de beta para alfa, e aí você começa a ver. Porque se você tiver com as ondas cerebrais da vigília, você vai ver a reflexão da luz nos objetos aqui, que é a visão normal. Para poder ter clarividência ou qualquer outro fenômeno, a pessoa tem que estar 1 grauzinho de ondas cerebrais um pouco mais baixa, que são ondas alfa. Porém, como as pessoas não pesquisam as ondas cerebrais, elas acham que elas estão acordadas igual na vigília, quando ela está num estado alterado de consciência, que não é a vigília e não é o sono, mas um estado intermediário entre uma parte e outra. Por isso que eu botei esse gráfico aqui, ele ajuda a entender bem legal isso. E a próxima pergunta, leia aqui para a mãe Fernanda. Vem aqui. A Camila está perguntando se quando ocorre a saída do corpo, a gente tem consciência de para onde foi. Não, depende. Uma coisa, Fernanda, é a pessoa estar consciente fora do corpo. Outra coisa é ela voltar e lembrar da experiência, porque pode acontecer de uma pessoa estar consciente fora do corpo, num lugar, saber tudo. Na hora que ela encaixa no corpo, Fernanda, o cérebro apaga isso e ela dorme. Quando ela acordar horas depois, o cérebro misturou um monte de sonhos com aquilo que ela viu, e aí fica difícil separar. O lance é quando a pessoa entra no corpo e abre os olhos na mesma hora. Não dá tempo do cérebro editar as imagens. Então, é possível a pessoa lembrar, mas na maioria das vezes, por essa mistura que o cérebro faz, muita gente acaba não lembrando de onde esteve nem o que estava fazendo. Ótimo. A maioria tá. Uma dica, Tânia, eu tenho dado essa dica para muita gente. Olha, esse livro aqui, O Oráculo da Noite, do autor Siddhartha Ribeiro, da editora Companhia das Letras. O Siddhartha Ribeiro é um pesquisador brasileiro, Tânia, que pesquisou os laboratórios do sono, a bioquímica cerebral. Então, se alguém quiser entender ondas cerebrais, sonhos e tudo que se refere ao sono, tecnicamente falando, não tem abordagem espiritual, é bem técnica. Esse livro é espetacular. O Oráculo da Noite, Companhia das Letras. Para quem quiser pesquisar ondas cerebrais, sonho, estados alterados, esse é o grande livro publicado no Brasil, viu, Tânia? Olha, esse eu não conhecia. Esse é um best-seller, um livraço, eu tenho recomendado muito, porque as pessoas, às vezes, elas perguntam um pouquinho sobre estados alterados, isso e aquilo, mas elas não conhecem nem o mecanismo cerebral da memória comum. Então, se elas conhecerem esse, elas poderão comparar com as outras coisas. Sim. E uma pergunta, no caso, que as pessoas mesmo fazem para mim. Quando se reúne um grupo, quando se forma uma egrégora, como você falou muito bem, muitas vezes, sobre o que é realmente uma egrégora, essa expansão e essa energia da gente alcançar esse estado de alfa, um pouquinho, é muito melhor, né, professor? Quando você está num campo de energia dinamizado, Tânia, que ele é repetido semanalmente pelas pessoas ali, em grupo a gente é mais forte do que sozinho, né? Nós não podemos depender de um grupo, mas sabemos que um grupo potencializa. Então, se você está ali, dentro daquele campo de energia luminoso, tem mais pessoas que são seus colegas, irmãos de ideais, que ali estão ralando, ajudando o mundo e vibrando. Se você está dentro desse campo energético, por exemplo, semeando luz, ali vai ser mais fácil para você ver e sentir um monte de coisa, porque está potencializado pelo campo espiritual da casa, que era o que era chamado antigamente no ocultismo de egrégora, que significa um campo espiritual energético luminoso, voltado para climas luminosos. A palavra egrégora vem da palavra egregorem, que significa velar ou cuidar, significando que o alto protege. Então, Tânia, se o lugar não é da luz, nem se pode usar o nome de egrégora, porque egrégora, no original, egregorem, velar ou cuidar, o alto cuida. E o alto não vai cuidar de um lugar de trevas. Então, o que tem no lugar de trevas? Um campo de energia trevoso, que não é uma egrégora, mas sim um campo de ego das pessoas que compõem o grupo que ejeta o mal na humanidade. A palavra egrégora, Tânia, hoje é usada para qualquer coisa. Então a egrégora é daquele time. Nada disso é egrégora. Egrégora caracteriza um lugar que tem protetores espirituais elevados, que protege o ambiente, baseado na luz, nos bons valores, como os iniciados de outrora, assim, cunharam a palavra egrégora. Então, não há uma egrégora das trevas. Agora, as trevas também têm um campo de luz, mas o alto não cuida, já que a palavra egrégora é velar ou cuidar.
Então, só podemos usar a palavra egrégora para um campo luminoso, onde tem pessoas que façam o bem. Por exemplo, lembra, Tânia, de Jesus dizendo o seguinte: onde houver 2 ou mais em meu nome, aí eu estarei. 2 ou mais formaria uma egrégora baseada em bons princípios, né? Então, por exemplo, não tem uma egrégora no shopping, não tem uma egrégora no banco, porque não tem protetor espiritual protegendo o que ali? As egrégoras são onde tem proteção espiritual. Eu vou repetir a palavra egregorem, que significa velar ou cuidar no original, significando que há proteção da luz. Um shopping não tem essa proteção da luz porque não tem atividade espiritual, né? Embora tenha um campo de energia de consumo. O banco tem um campo de energia de grana. Uma torcida de futebol violenta tem um campo de violência. Um campo de luz é onde se pratica o bem, e isso não tem nada a ver com doutrina X ou Y, pode ser um templo cristão, muçulmano, judeu, centro espírita, grupo de umbanda, loja maçônica, grupo Rosa Cruz. A egrégora, ela não tem dono, o dono dela é Deus, que é o alto. Nenhum grupo é dono de uma egrégora. A egrégora é o somatório das pessoas, criando um campo luminoso que fortalece todo mundo, e aquele campo é vivo, ele funciona agora independentemente do grupo, porque o campo também é dos mentores que trabalham ali. Então, a egrégora se refere a lugares de luz. Muita gente tem colocado o termo egrégora até para lugares de trevas, e aí não tem nada a ver. Agora mesmo está formada uma egrégora entre nós, porque os nossos amparadores estão aqui nos ancorando, nos protegendo, né, professor? Mesma distância, Tânia, porque desde a antiguidade, notadamente os iniciados do Antigo Egito e da Velha Índia, mantidas as devidas proporções culturais e de época de cada povo, sim, falavam do poder do pensamento, que o pensamento acaba suscitando algum sentimento ligado àquele pensamento e que a energia acaba refletindo o pensamento e o sentimento integrado na energia. Isso forma a nossa aura. Quando a gente está junto com outras pessoas, nossas auras se somam formando a egrégora, se o ambiente tiver objetivos luminosos. Quando a gente está de forma virtual pela internet, nós não temos o contato físico, não tem a parede interpenetrada do semeando luz, mas tem a conexão dos objetivos das nossas mentes. E isso não tem nada a ver com parede, tem a ver com algo chamado sintonia. Sintonia. Nossa, eu atendendo online hoje sinto mais do que presencialmente, professor. É incrível. É uma coisa linda que está acontecendo e eu aprendi, né? Aprendi isso com essa experiência que a gente está tendo. Tem uma outra pergunta muito boa que ela fez ali, que foi a Camila, filha, que eu vi ali atrás. A Camila Boareto ali, que eu vi, que ela pergunta... onde é que está? Aqui, essa ali. Já aconteceu dela fechar os olhos para dormir e ver vários flashes de luz assim... O que pode ser, professor? Chakra frontal. O chakra frontal da gente, isso é muito comum em 2 momentos, viu, Tânia? Quando a pessoa está caindo no sono, entre a vigília e o sono, naquele estado hipnagógico, ou quando ela está voltando do sono... Hipnagógico? A medicina, ela tem a nomenclatura dela. Então, o estado de cochilo, quando a gente cai no sono, é chamado hipnagogia. E quando a gente cochila na volta do sono, Tânia, do sono para a vigília, aquele cochilinho de volta, chama-se hipnopompia. Por quê? O deus do sono se chamava Hipnos, da Grécia. Então, daí o nome, por exemplo, hipnose, hipnagogia, hipnopompia. Então, no cochilinho da ida ou no cochilinho da volta, por frações de segundo, que é um estado alterado, o chakra frontal dá uns flashes. E aí pode aparecer cores, luzes, imagens e uma série de coisas. Isso é normal, muita gente tem isso, mas como está naquele limiar entre a vigília e o sono e a vigília, é muito rápido. Ela não consegue registrar as imagens. E outras vezes, Tânia, é a própria energia de dentro do chakra frontal dela que ela vê. Dentro do frontal, tem pequenos anéis energéticos multicoloridos. Então, cada anel daquele, quando está ativado, abre um tipo de clarividência. Então, vamos imaginar, Tânia, você está aí, fechou os olhos, aí tem um determinado anel daquele que está aberto. Você vê o plano espiritual. Na Fernanda, está outro anel aberto, ela vê a aura da casa e não o plano extrafísico. Um outro vai ver outra coisa. Então, é muito raro 2 sensitivos verem a mesma coisa por clarividência no mesmo momento, porque tem que estar com os mesmos anéis energéticos ativados dentro do frontal para ver. Agora, quando há uma sintonia grande, 2 sensitivos, eles veem a mesma coisa, Tânia, mas de um para outro pode dar essa diferença. E você falou que atendendo online, você consegue perceber mais as coisas. Sabe por quê, Tânia? Quando você está presencial,
a aura tua se mistura com a aura da pessoa num acoplamento áurico e você sente pela energia, sente por outras coisas. Agora, quando você está virtualmente, o teu chakra frontal, porque você está com o sentido da visão, prestando atenção, ele funciona muito mais. E nesse momento frontal é o feeling. Você pega à distância a imagem ou a intuição do que precisa. É muito bom, nossa, é fantástico para mim. E compilando alguns comentários aqui, o pessoal está falando que nesse soninho antes ou depois acontece de ter manifestações físicas, ou calor, ou tremor, tudo isso também faz sentido. É o seguinte, são dois níveis, o cochilo na ida do sono e o cochilo na volta, né? O cochilo da ida chama-se hipnagogia. Então, o que um médico falaria? Você está num estado hipnagógico quando você está cochilando. Quando o cochilo é da volta do sono para a vigília, chama hipnopompia, e um médico falaria, você está no estado hipnopômpico. Por isso que eu falo cochilo de ida e cochilo de volta, Tânia, para facilitar. Então, o cochilo de ida, né, quando a pessoa está cochilando entre a vigília e o sono, já é um estado alterado, muitas vezes o campo energético já está um pouquinho para fora, Tânia, pouquinho, de nada, ele contrai. Quando contrai, a pessoa tem a sensação de estar caindo. O Fernando, sabe aquela posição que você está cochilando, de repente dá um tranco? Estou começando aqui também. É abrupto da energia, né? Pode dar ondas de calor nesse momento, arrepio, muito comum também. Isto pode acontecer normalmente na ida do sono. Na volta do sono, pode ocorrer também essas contrações, mas é mais comum na ida do sono do que na volta. É mais comum na ida. Na ida, na descida do sono, do que na volta é mais comum a sensação de estar caindo para dentro do corpo, né? Enquanto que na ida é a sensação de estar escorregando para fora, aí você contrai. Na volta, a sensação de estar encaixando para dentro. E explica uma coisa bem legal, que também são dúvidas que as pessoas sempre têm. Sabe aquela coisa de você levantar, fazer um xixi e voltar a dormir? Quando a pessoa volta a dormir, ela tem muitos sonhos ali. Ela não sonhou a noite inteira, né? Mas naquele momento, ela sonha. Então, eles perguntam, isso é uma limpeza da mente ou realmente é mais fácil essa projeção de sair do corpo? Não, o sonho, todo sonho é uma limpeza da mente, né, Tânia? Porque a mente precisa descarregar os caquinhos psíquicos da mente, então ela mistura um monte de imagens sem nexo, a aura da cabeça fica cheia de caquinhos de imagem, porque o sonho é uma coxa de retalhos de imagem, né? Fica ali, gravitando em volta, né? Aí ela acorda, o cérebro já gastou a primeira batelada de sonho nas primeiras horas do sono. Quando ela acorda, ela volta para a vigília. Então, o cérebro dá, porque a atenção está voltada para fora. Ela vai acender a luz, vai tomar água, vai no banheiro, né? E aí, quando ela volta e deita, novamente o cérebro vai descer o padrão de ondas cerebrais da vigília para ondas alfa e depois para o sono entra uma nova batelada de sonhos, que é uma descarga que a mente tem. E outra coisa, Tânia, pesadelos são sonhos aflitivos, também são limpeza da lixeira, para descarregar as tensões e os medos. E muita gente vê isso como um sinal também, né? Às vezes a pessoa, ela mesma já tem as respostas, mas ela não quer saber das respostas. Nessa hora, interage as respostas para ela mesma, né? Então, aí ela tem Tânia, o sonho ele pode ter diversas abordagens, né? Sim. Você pode ter a abordagem da medicina, por exemplo, como a desse livro aqui, como você pode ter a abordagem, por exemplo, de um psicanalista, que vai dar um enfoque mais psíquico naquilo, a abordagem de um xamã, que vai ser um enfoque mais simbólico dentro da tradição indígena, por exemplo. Você sonhou com um determinado animal, pode ter uma resposta diferente para cada um que aqui aborda o tema. Você tem os sonhos, a moda ocultista, com interpretações simbólicas, e daí por diante, né? Então, a questão dos sonhos, ela é muito vasta. As pessoas precisam pesquisar um pouco mais, senão fica aquela coisa do popular. Sonhou com cobra, vai dar isso. Sonhou com cachorro. E muitas vezes não bate aquilo, e tem que ver qual é o contexto da pessoa. Muitas vezes, os sonhos podem ser avisos do subconsciente da pessoa de forma simbólica durante o sonho. Tem sonhos, por exemplo, Tânia, que remontam a retrocognições, memórias de vidas passadas, que emerge durante o sonho e se mistura. O sonho é uma área vasta de estudo, né? Muito vasta. Cada abordagem vai te apresentar um pedacinho disso, por isso que a visão de conjunto é legal, porque estudando tudo, você consegue ter uma média em cima do tema. E sobre sonambulismo, tem várias pessoas perguntando.
É o contrário da saída do corpo, Tânia, porque o sonambulismo, o metabolismo não relaxa, senão a pessoa nem se mexeria. Quando a pessoa dorme, o sistema cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais relaxam, então ela não tem como se mexer, porque ela está desligada para o mundo externo e tapa a parte interna para as vivências psíquicas. Se a pessoa está dormindo, ela perdeu a consciência e o corpo está se mexendo por reflexo, não há um relaxamento cardiorrespiratório e a pessoa está se mexendo, ela não está fora do corpo. O sonambulismo, na verdade, é a anti-saída, porque mantém o metabolismo funcionando para ela se mexer e impede a saída. E o sonambulismo tem muitas causas diferentes, Tânia. É muito comum o sonambulismo em criança, até mais ou menos os 13 anos, quando a puberdade causa uma tempestade hormonal, uma mutação hormonal para ela se tornar adolescente adulto, e aí acaba parando, ela fica mais sedimentada dentro do corpo. Então, quem tem parentes, crianças que têm sonambulismo, quando chega na puberdade, a tendência é que aquilo pare. Agora, quando é num adulto, tem que olhar quais são as causas. Eu conheci alguns casos, Tânia, que o sonambulismo de alguém era causado por alcoolismo. Ela parava de beber, o sonambulismo sumia. Voltava a beber, o sonambulismo voltava. Conheci alguns casos de sonambulismo que a pessoa era médium e não queria desenvolver aquilo, mas estava sentindo coisa. Ela desenvolvia a mediunidade em algum lugar, o sonambulismo sumia. Ela parava com a mediunidade, o sonambulismo voltava. Agora, existem várias causas para o sonambulismo, desde questões neurológicas que um médico poderia explicar melhor, questões psíquicas, são muitas explicações, aí teria que olhar de caso a caso. Sim, mas já deu para entender muita coisa, que tem vários tipos, né? E que a gente tem que se observar mais, né, professora? A percepção é muito importante neste momento, e principalmente nessa época que nós estamos vivendo, agora desse home office, todo mundo dentro de casa, fazendo essa reavaliação toda, né, do senhor Covid, a gente está aprendendo outras coisas, principalmente a se olhar mais, né? A se ver mais, né, professora? Olha, Tânia, uma situação dessa que a gente está vivendo, para quem tem um pouco mais de consciência, é uma oportunidade para vasculhar internamente dentro de si uma série de coisas. Agora, um monte de gente está em casa, está presa com a mente no noticiário externo e não olhando para dentro dela, está prestando atenção na vida do outro, ou com olhar no WhatsApp o tempo inteiro, sabe? A pessoa passa o dia em casa mergulhada na TV, ou na internet, ou no WhatsApp, não lê um livro para arejar a consciência dela, não escuta uma música de boa qualidade, dentro do gênero que ela gostar, não tira um tempinho para meditar. E o pior, Tânia, devido a estar em casa, sem se movimentar como antes, a energia acumula. E acumulando em quem é mais sensível, vai causar ansiedade, agitação, péssima qualidade de sono. Então, este momento que a gente está vivendo, por exemplo, eu aqui nessa época de pandemia, Tânia, nunca li tanto na minha vida. Eu já lia bastante, eu estou lendo muito mais. Nunca escutei tanta música como eu tenho escutado e colocado em dia para o gosto meu particular, sabe? Procurando crescer. Nunca fiz tanta live, tanta palestra, muitas delas para grupos que não são abertas para a internet, porque é para um grupo específico, um monte delas, né? Então, essa época de pandemia, ela trouxe algo bom, por exemplo, essas lives que antes não tinha, Fernanda, Sim. Se a pessoa tem interesse num tema, ela tem muitas lives. Agora, é claro, as pessoas têm que saber filtrar as coisas, né, Tânia? Tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, que a gente lê, filtra. Não é porque alguém falou algo que aquilo é verdade absoluta. Mas, dentro do relativo do que a pessoa pesquisa, muita coisa fica mais clara para ela. Então, as pessoas precisam filtrar bem as lives todas que elas estiverem assistindo, incluindo esta, filtrar, pegar o que for positivo para o crescimento dela. Se achar que alguma coisa não bate, não pega, mas aí fica difícil quando a pessoa que está fazendo a live está bem embasada em várias áreas, porque ela não vai te prender num raciocínio, ela vai te indicar várias possibilidades, ela não vai prender sua mente. Então, desconfiem, pessoal, de lives, autores, ou o que quer que seja, que amarre a sua consciência numa abordagem só, porque vai limitar você. Quando aquilo tem uma abordagem maior, não significa que a pessoa deva sair do lugar onde ela está. Ela tem que ter um lugar, é bom para ela, mas que ela não feche o pacote achando que a verdade do universo está dentro daquilo ali e não está em outros lugares. Quando a mente da gente está aberta, permite uma filtragem maior das coisas. Até falando do próprio semeando, né? Que nesse processo, no semeando físico, né?
que nesse processo de pandemia a gente acabou tirando todas as imagens, né? Porque justamente é isso, é ter a expansão livre para que a gente não fique preso na imagem e sim na consciência, né? Fernanda, as imagens, elas têm uma função. Por exemplo, o problema todo é como a mente vê. Por exemplo, você tem uma estátua ou você tem um quadro, sei lá, de uma referência espiritual que é respeitada pelo devoto. Então, a pessoa, dentro da loucura do dia a dia, não consegue pensar em nada espiritual. Quando ela olha aquela estátua, é o momento de estar na mente, dar link para ela pensar em algo maior que aquilo representa. Até então, a imagem, seja qual for, ela é o link que liga você a algo que você tinha esquecido. O problema é quando a imagem não é o link, ela vira o objetivo, que aí ela não linka você com uma ideia, você fica preso nela, aí virou um condicionamento. Então, alguém pode gostar de imagem, por exemplo, eu tenho aqui em casa, tem Krishna, tem Buda, Jesus, Led Zeppelin, Yes, Queen, Pink Floyd, tem de tudo, Pai Joaquim, Iemanjá. Nenhuma dessa, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu mostrar para a Tânia. Não me venha fazer futuro. Aí, viu? Aí eu fico com vontade. Eu estava no aeroporto de Salvador, uns anos antes, e aí estava esperando o horário do voo, Tânia. Tinha uma loja lá de imagens que hoje nem tem mais. Essa imagem me atraiu. Sabe quando a imagem te chama, mas não é que ela falou, vem cá, Wagner, me compra. Não, ela diz, você sente um chamado interno. Eu olhei e falei, eu vou levar. Trouxe a estátua, ela fica ali. Veja, em nenhum instante eu vou achar que Oxalá é a estátua, que o Senhor do Universo está preso dentro de uma forma de uma estátua. Então, essa estátua aqui mostra o Oxalá curvado, Tânia, curvando a cabeça. Então, qual é a memória que eu tenho quando eu olho para a estátua? Se até Oxalá curva a cabeça, por que eu não vou fazer isso? Você entendeu? Então, não é a estátua, é o link, a ideia qual. Sabe um dia que um de nós está naquele dia terrível, dando tudo errado? Você bate o olho no Oxalá e fala, não, calma, eu vou curvar minha cabeça diante do Eterno, vou superar isso e vou levar em frente. Se até Oxalá curva a cabeça, por que eu não vou curvar? Então, o lance todo não é a imagem, Fernanda, é a que ela remete a você. Se ela remeteu você a algo melhor, perfeito. Se você ficou preso nela, aí complica. Deixa eu dar um outro exemplo. Um dia, alguém descobriu uma verdade, e aí coloriu essa verdade com a cor azul. Fez um círculo, Fernanda, um círculo azulzinho e fala, é isto aqui. Aí veio outro e falou assim, isso é muito complicado. Para chegar no círculo azul, vamos fazer um círculo verde em volta. Para chegar no azul, tem que passar pelo verde. Aí criou um grau, o grau verde, para chegar no azul. Chega um outro e fala assim, mas eu acho que ainda está complicado. Vamos criar o grau vermelho para chegar no verde, para depois chegar no azul. O tempo foi passando, Tânia. Hoje tem 50 graus com cores em torno e ninguém mais sabe qual era o alvo original, preso no giro daquilo. Então, um ritual, por exemplo, ele tem uma forma de ser que é botar a mente dentro da egrégora daquilo para que ela chegue ao alvo daquilo. Até aí, o ritual funciona, porque são graus para chegar no meio. Mas quando a pessoa perdeu o ponto de vista central e fica preso só nos graus, ela fica girando e nunca chega no centro. Conclusão, o ritual também pode levar você a uma ideia, mas o problema é se você ficar preso no ritual e esqueceu a ideia. Aí virou um condicionamento. Então, imagens e rituais têm lugar de ser quando a pessoa está consciente daquilo. Quando as pessoas se prendem só nisso, vira uma prisão mental. Wagner, ele tem uma pergunta aqui que fala assim, ó, que ela gostaria de ter experiências fora do corpo seguras e se existe uma forma de exercitar isso. Primeiro, existe experiência fora do corpo segura? Por primeiro lugar, o que ela está chamando de segura, tá? Vamos chamar, ela pode morrer numa saída do corpo? Não. Ela pode tomar um soco na cara espiritual e ficar com o olho roxo? Não. Então, quer dizer, qual é o perigo ao qual ela está se referindo que ela está falando seguro? Então, me parece que ela está em medo, e esse medo seria de ataques espirituais ou ir num lugar ruim. Depende. Eu conheço vários sensitivos, como a Tânia, eu e outros que vão a lugares ruins dar passe para ajudar. A gente não vai atraído. O lugar não é seguro, mas a nossa atitude é segura. Então, ela não tem que ficar preocupada com um lugar seguro onde ela vai, mas com a segurança dela para lidar com qualquer coisa. E isso é despertar da consciência. Só tem uma forma, Fernanda, da pessoa ficar totalmente livre de qualquer coisa ruim espiritual, é ser feliz o tempo inteiro. Porque a aura da gente reflete o estado íntimo. Agora, quem é que consegue isso o tempo inteiro?
Então, nós oscilamos, todos nós, flutuamos entre emoções pesadas e sentimentos bons, pensamentos estranhos e pensamentos luminosos. Então, o seguro está na pessoa estudar e saber interagir com qualquer possibilidade. A segurança não está na experiência, a segurança tem que estar nela. Ela está apostando na coisa errada. Como é que eu vou ter experiência segura se eu não tiver segurança dentro de mim? Então, mas o livro aqui explica muita coisa. Sim, ajuda. E eu botei no final do livro um link que a pessoa clicando vai abrir centenas de obras na bibliografia para a pessoa pesquisar, Tânia, né? Outros livros, outros autores e ter visão de conjunto. Uhum. E é muito bom. Tem mais alguma pergunta? Mais falando das reações do corpo também, mas aí a live vai ficar gravada, né? Então, quem quiser, que chegou depois, isso. Carol, pode voltar. O professor explicou bem certinho sobre isso, que tem relação com o nosso chakra frontal, né? E acho que era mais comentários, sonhos que a gente tinha falado. Eu posso ler mostrar um daqueles textos que eu recebi. Vamos mostrar um daqueles textos fantásticos. Separei dois, tá, Tânia? Texto que o primeiro deles, a Tânia gosta muito, foi o Pai Joaquim, que apareceu para mim lá no Astral do Semeando Luz e me passou essa mensagem que eu agora vou compartilhar com vocês. Deixa eu só ampliá-la aqui. É muito linda e toca o coração, crianças. É fantástico. Elas são, no total, 7 mensagens. Eu separei 2, tá? Peraí, deixa eu só colocar ela aqui, janela, tá? Compartilhar, tá? Tânia, não são grandes, não. Essa aqui é a parte número 6, tá? Ó, mensagem do Pai Joaquim, que na época, viu, Tânia? Eu cheguei, logo na palestra seguinte, eu li para o pessoal aí, mas é legal o pessoal dar uma olhada agora pelo teor disso. Veja. Salve, meus irmãos de semeadura espiritual. São vocês mesmos que colocam as coroas de espinhos em cima de suas cabeças. Isso espeta o chakra das 1000 luzes e faz surgir as ideias negativas. Em consequência, os irmãozinhos das trevas se aproximam e fazem festa nas suas energias. Portanto, não permitam tal coisa. Vocês são filhos da luz e têm responsabilidades com serviços de esclarecimento e ajuda na crosta do mundo. Não deixem que coisas pequenas os desviem da senda espiritual. Não se percam por orgulho, maledicências e ironias descabidas. Não deem trelas para picuinhas e mal-entendidos. Cortem a corriola dos pensamentos negativos e pavimentem as vias do trabalho com amor e compreensão. Não se deixem levar por arroubos emocionais, nem por birras ou climas de contenda com encarnados ou desencarnados. Vocês estão aqui para trabalhar juntos, pois Nosso Senhor os colocou na mesma jornada como coparticipantes de missão espiritual na Terra. O trabalho não é de vocês, é dele. Portanto, é a ele que vocês devem se reportar. É no amor dele que está a força do serviço redentor e altaneiro. Não se demorem na resolução dos seus caminhos. Decidam se querem mesmo ser coparticipantes e servidores de Nosso Senhor entre os homens. Sejam claros consigo e com seus irmãos de fé. Não titubeiem nas coisas do Espírito. Não tergiversem nos caminhos da consecução da luz. Não bloqueiem o divino potencial que está em seus corações e mentes. Nada de demanda nos trabalhos espirituais, pois é grande a responsabilidade de tal tarefa. E o quinhão de luz de cada um só é do conhecimento de Nosso Senhor. Irmãos de fé se dão as mãos com confiança, pois sabem que são semeadores de luz e não fazem por menos. Somam seus corações nos bons propósitos e entregam o fruto do seu trabalho ao céu. Eles sabem que o dono do seu trabalho e de suas vidas é Nosso Senhor Oxalá. Por isso, perseveram juntos, mesmo em meio às dificuldades do mundo. É o amor que inspira os trabalhos dignos e benfeitores. É a luz que orienta os semeadores espirituais. E os mentores espirituais que dão suporte aos trabalhos são emissários de Nosso Senhor, enviados do céu para a prática da caridade na terra. Meus irmãos, honrem sua jornada com atitudes maduras e corretas, e que nada possa separá-los do coração de Nosso Senhor. Na fé, hoje e sempre. Pai Joaquim de Aruanda, isso foi recebido dia 2 de agosto de 2013, no Semeando Luz de Caxias do Sul. E é uma das mensagens que eu mais gosto, Tânia, das que eu recebi aí. Eu acho essa mensagem assim,
Me emociona porque esse ano houve uma ruptura muito grande na casa. Nós estávamos com 250 semeadores e houve uma briga interna, um pouquinho antes do professor chegar. E quando o professor chegou, o pai Joaquim passou essa mensagem. Eu estou emocionada porque me lembrei de toda a história e ele veio com uma segurança muito grande. E naquela época saíram, acho que quase 40 semeadores. E houve uma estrutura, a casa quase quebrou, eu quase tive que fechar o semeando. Eu tive um processo de doença física depois, muito sério. Estourei o meu primeiro joelho, mas tá aí. Que, nossa, me deu assim uma... Ui, vencemos, né? Tem uma outra aqui menorzinha, deixa eu já ler-la logo. Essa mata meu coração de uma vez. Essa foi passada pelo Ananda, que é um amigo espiritual hindu que é apaixonado pelo Krishna. É um mentor ligado ao Krishna. Me passou isso também no Semeando Luz durante a noite. Nas saídas, eu captava as mensagens, passava para a Tânia, para depois passar para o grupo, né? Deixa eu mostrar aqui essa outra mensagem. Essa que eu li é a parte 6, essa aqui é a parte 7. Deixa eu só compartilhar de novo aqui a tela. Espera aí. Já... Wagner, só lembrando também que a gente tem os semeadores de Curitiba que estão acompanhando e eles, para eles é primeira mão isso. Ah, tá, que legal. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Espera aí. Essas mensagens, elas vieram com uma energia, né, Tânia? Olha só. Essa aqui é a parte 7, que me foi passada pelo mentor espiritual Ananda, que está ligado ao Krishna. Olha só. A árvore do bem só cresce no discípulo espiritual que aduba a terra de si mesmo com amor e a luz. O Dharma só floresce no coração daqueles que sabem que todo trabalho digno provém do alto. A senda espiritual está aberta para todos, mas só avançarão nela aqueles de têmpera forte e coração generoso. O Senhor Krishna não é atraído por chantagens emocionais e nem por arroubos místicos. Ele gosta de estar junto daqueles que pontificam no Dharma e que fazem o bem sem olhar a quem. Quem julga a jornada alheia perde o rumo de sua própria jornada. Por isso, o Senhor abençoa a todos que florescem bem no serviço da luz e que sabem que só Ele pode aferir o valor espiritual de alguém. Nada é por acaso. O Senhor os colocou juntos para a consecução do trabalho digno entre os homens da terra. Portanto, vocês são irmãos de jornada, são sementes de luz. E o chefe do trabalho é só um, o Senhor. Om Krishna Om. Isso eu recebi, Tânia, 27 de outubro de 2013 também, no Semeando Luz. Depois, eu vou selecionar essas duas mensagens, vou mandar para vocês, e aí vocês repassam aí para o grupo de vocês, tá? Mais alguma pergunta aí, Fernanda? Tem uma pergunta aqui. A apometria pode se considerar uma saída do corpo? Não, a apometria é diferente do sistema. A saída do corpo ela é anímica, porque ela ocorre quando a pessoa está relaxada, o campo energético dela se solta e ela pode ter saídas do corpo, né? A apometria é um trabalho mediúnico, né? É diferente em que a pessoa, por exemplo, uma saída do corpo, a pessoa está deitada, o metabolismo baixa, as ondas cerebrais baixas, ela se desprende. Na apometria, a pessoa está sentada numa reunião, Fernanda, ela não está dormindo, ela está num estado alterado, sentada, e o campo energético dela se desdobra em várias camadas, como um leque de percepções. Ela não saiu do corpo, mas dá a sensação que ela está lá longe ao mesmo tempo, por causa desse desdobramento dessas camadas dentro. É um fenômeno muito legal. Tenho muitos amigos que trabalham com apometria de forma séria, mas o que rola na reunião da apometria não é a saída do corpo, é desdobramento de camadas energéticas. A saída do corpo, o metabolismo tem que estar baixo, igual do sono, ou na meditação profunda, para que a pessoa possa desprender, o corpo ficar vazio, ela não tem como falar, porque ela está do lado de lá, só quando ela voltar. Na apometria, parte dela está aqui e a sensibilidade está ampliada, então ela pode contar ao mesmo tempo o que ela está sentindo em outro lugar. É um trabalho legal, mas é diferente das saídas do corpo. Outra coisa, a literatura de saída do corpo no mundo inteiro hoje é muito vasta. Essa literatura já tem um tempo. A apometria é da década de 1960 em diante, Fernando, e foi fundamentada em Porto Alegre com o Dr. Lacerda, que eu conheci. Eu tenho, inclusive, o livro dele, O Espírito e Matéria, autografado por ele. Eu o conheci em 1988, quando eu estava em Porto Alegre, fazendo um curso no Senai. Eu e o Valdo Vieira fomos lá conhecer
na época a gente trabalhava junto, fomos conhecer o Lacerda, ele autografou para mim e para o Valdo, e a gente ficou batendo um papo, conhecendo bem o trabalho de apometria. Então, o trabalho de apometria, ele tem algumas décadas. O trabalho de projeção é maior e 99% da literatura mundial de saída do corpo não fala de apometria. Apenas o pessoal da apometria que fala um pouco na abordagem da apometria. E eu sugiro para quem estuda apometria que estude saída do corpo sem ser apometria, para entender a diferença da maneira desse desdobramento aqui e da saída do corpo durante o sono. Com certeza. Tem mais alguma pergunta? Mais falando de sonhos e tudo mais, mas aí também não é. A gente até já falou bastante, até, né, professor, deixa eu ver aqui. Eu tenho sonhos. Aqui para a gente ampliar um pouquinho aqui a temática, só um instantinho, deixa eu mostrar aqui uma coisa, que eu estava mostrando aquelas imagens daquela hora. Peraí, mas elas não acabaram. O coração ainda está acelerado. Espera um instantinho que eu vou pegar aqui, peraí. Só para complementar, toda vez que a gente tem essa sensação de acordar, então, no salto, no pulo, é uma experiência de saída de corpo? Não é isso que eu falei, não. É o seguinte, quando a pessoa tem essa sensação de tranco, é porque o campo energético dela está solto, ela nem chegou a dormir, ela está entre o sono e a vigília. Né? Ela está tendo um estado alterado e tem o tranco, ela nem chegou a sair. O campo energético transborda e, de repente, contrai. Não chegou a ser uma saída. Então, essa sensação de tranco no cochilo da ida ou no cochilo da volta é um estado alterado, tá? A saída do corpo nem chegou a acontecer quando esse tranco está na ida do sono, tá? Deixa eu pegar aqui a outra imagem, só um instantinho. Deixa eu pegar aqui onde ela está, porque aí eu posso mostrar outras coisas aqui. Peraí. Tá, deixa eu pegar aqui, tá aqui. Deixa eu agora compartilhar a tela de novo. Peraí. Antes de você falar aí, professor, nos últimos dias, principalmente 3 semanas, muitas pessoas com muita tontura, principalmente pessoas espiritualistas que estudam de grupos, estão sentindo muita tontura e muita dor de cabeça, pressão. Tem alguma coisa no ar que você possa falar alguma coisa? Tânia, o clima ficou muito pesado, e já está pesado por causa da pandemia. São bilhões, são 7 bilhões de pessoas na Terra emanando formas mentais daquilo que pensa e sente. Ora, essa época está suscitando problema econômico, problema sanitário pelo Covid, então as formas mentais das pessoas é de medo, né? De falta de esperança. A pessoa fica no noticiário bombardeada por ideias negativas, depois ela fica quieta, a mente dela está cheia daquilo, ela ejeta formas de pensamento daquilo. Então, o clima da humanidade, que nunca foi fantástico, né, Tânia? Ele oscila de acordo com a média da própria humanidade. Detalhe, eu também estou dentro da média e vocês também. Nós estamos no mundo, nós fazemos parte do conjunto. Então, ele oscila, mas tem certas épocas em que pesa muito mais a nível coletivo. Então, já está pesado por causa da pandemia e o processo econômico que está maltratando muita gente, né? Mas no início de setembro ficou um pouco mais pesado, por causa do lance lá do Talibã, que o noticiário levou aquela ideia para todo mundo, o aniversário de 20 anos da queda das torres, 11 de setembro, crise política no mundo inteiro, não é só no Brasil, nós temos hoje uma polarização política muito forte em muita gente, em vários contextos, e isso exacerbou muito em setembro, um peso na cabeça, como se o teto espiritual do mundo tivesse baixado um pouco, Tânia, e criado uma compressão. Como são formas mentais gravitantes, não? Ela entra pelo chakra do alto da cabeça. Quem é mais sensível vai sentir mais isso, tá? Agora, e as crianças também não estão dormindo. Mas as crianças têm um detalhe, Tânia. Muitas delas estavam fora da escola, então não estava gastando energia que ela gastava na escola, acumulada em casa, e as crianças vão ficar ansiosas, vão desequilibrar. A escola é fantástica, porque a criança ela tem um interesse pelos temas, gasta energia, socializa. Em casa é muito mais difícil, a energia deles acumula, mas é uma pressão realmente. Agora, os primeiros dias de setembro para cá estão realmente muito, muito pesados. Deixa eu compartilhar aqui. Está dando para ver a imagem? Sim. Que linda. Tânia, essa aqui foi um amigo meu que montou. A pessoa está fora do corpo aqui, ó, abre um portal, do outro lado está o mentor dela, numa saída do corpo. Ela atravessa o portal, quer dizer, muda de plano e encontra com o mentor do outro lado em frações de segundo.
Quer dizer, uma passagem entre planos que os mentores usam para puxar a pessoa na direção daquele lugar específico. Isso rola também na hora da morte para algumas pessoas, Tânia. Os mentores abrem um portal, o corpo da pessoa morre, o coração para, minutos depois o cérebro morre por falta de sangue e oxigênio, o campo energético se abre e a pessoa flutua para fora. Esse portal imediatamente absorve a pessoa para dentro, ela apaga quando acorda, um tempinho depois já está num ambiente extrafísico, já para seguir a vida do lado de lá. Mas é muito comum nas saídas do corpo abrir essas passagens. Ó, aqui é uma mentora espiritual indígena, o sujeito desencarnou do outro lado, está passando pelo portal, ela vai receber ele. Ó, tá? Isso é muito comum também. Aqui, algumas saídas, Tânia, a pessoa ela pode falar assim, parece que eu saí do corpo pelo chakra cardíaco. A outra fala assim, parece que eu saí do corpo pelo alto da cabeça. Então, é possível que a pessoa experimente a sensibilidade da saída na boca de um chakra específico, não significando que ela está saindo só por ali. Na verdade, ela sai como um todo, mas a sensibilidade dela está mais ampla num dos chakras. Então, a pessoa vai narrar que está saindo por ali, como esta aqui, que vai falar, estou saindo pelo chakra cardiorrespiratório. Já a outra, saindo pelo topo da cabeça. Isto vigora tanto nas saídas do corpo durante o sono, quanto no momento da morte também, os mesmos mecanismos. Aqui, a pessoa sai, Tânia, abre um portal e ela espera encontrar um mentor. Olha o que tem acontecido com frequência. Olha quem aparece. Presenças que não são da Terra, que também interagem nas saídas do corpo dos seres humanos, sendo que se a raça humana sai do corpo, outros povos das estrelas também saem, né? E pode haver um encontro durante a saída do corpo. Então, deixa eu sair daqui agora, deixa eu fechar essa pasta. Tem uma pergunta justamente falando sobre as pessoas que... alguma experiência tua com essas pessoas que fizeram a passagem pelo Covid, né? Já narrei várias. Até o Diogo que ficava na luz. Né? O Diogo. Um abraço, Diogo. Olha, eu tive várias... Agora o Covid, que também não passou muito bem. O Covid, na verdade, ele causou um fenômeno, porque todos nós que mexemos com isso, estamos acostumados a ir num lugar extrafísico, dar um passe em alguém que não está legal. Mas o problema do Covid é que vai um monte todo dia, né? Então, isso acelerou os trabalhos, a quantidade, né? E aqui embaixo, a quantidade de gente para ajudar não é tão grande. Aqui embaixo, nós temos uma quantidade enorme de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde que vem fazendo um trabalho heróico, né? Nessa crise. Nós temos muito a agradecer o pessoal da saúde, né? De vários níveis que vem ralando para caramba. E do lado de lá, Tânia, o plano espiritual estava preparado para isso, as equipes extrafísicas de assistência. Mas, aqui embaixo, médiuns, curadores, sensitivos, não estavam preparados para isso. Porque acostumado com uma coisinha ou outra, agora a coisa apertou. Igual um médico que toda hora tem que dar plantão. Então, é o caso. Então, em vez de reclamar, o que as pessoas podem pensar, né? Numa época dessa difícil, se os médicos estão ralando para caramba, os profissionais da saúde, um médium vai ralar mais, um projetor astral vai ralar mais, um sensitivo ou sensitiva de cura vai ralar mais. Em lugar de reclamar, eu vou agradecer o alto por eu estar trabalhando mais e melhor. Quer dizer, tem esse sentido também para quem sabe tirar de uma época difícil as lições. Eu fui levado várias vezes em ambientes, Tânia, onde as pessoas estavam dormindo após a morte, né, em ambientes intermediários entre o duplo da Terra e o astral mesmo. Eles estavam dormindo, ainda soltando as energias remanescentes do corpo, né? São lugares onde projetores vão para dar passe. E a deficiência que o pessoal tem, Tânia, como o Covid ataca principalmente o sistema respiratório e a principal entrada de energia do nosso corpo é a respiração, né, Tânia? Uma pessoa pode ficar 5 dias sem comer, ela sobrevive, mas 5 minutos sem respirar já era. Então, a principal entrada de prana, de energia, é a respiração. Como no processo do Covid, uma das áreas atacadas é a parte pulmonar, a captação de energia pela respiração diminui muito no paciente com Covid avançada. Quando a pessoa desencarna, Tânia, ela está sem energia, porque a capacidade dela de troca com o ar estava muito diminuída. Então, eles dormem para regenerar. Nós somos levados para aplicar energia para devolver um pouco dessa força vital, para eles terem depois força para despertar e passar para o lado de lá. Eu tenho sido levado a esses lugares
para aplicar passes, energias. São lugares em que eles estão adormecidos. Alguns lugares parecem hospitais extrafísicos, outros lugares, quando eles despertam do lado de lá, parecem ambiente de natureza, Tânia, gramados, parques floridos, lugares de águas curativas, para ajudar a regenerar, ligados ao duplo da natureza, porque a perda de energia deles é muito grande. Por exemplo, a pessoa que desencarna por câncer perde muita energia, sente muita dor. O processo dela é a dor no corpo e o problema da mente é lidar com a doença. A pessoa com Covid, o processo dela é respiratório, principalmente, e com o isolamento e a intubação, a pessoa tem que lidar sozinha com aquilo, sabe? O que é uma tarefa difícil. Muitas vezes quer lidar sozinho numa situação de vulnerabilidade. Então, não é só desencarnar, é quando passar para outro plano, quebrar a ideia da doença na cabeça, Tânia. Quebrar a ideia de que se é um corpo e devolver para a pessoa a ideia de que ela é uma consciência espiritual, de que o corpo espiritual dela está estuante, que ela já estava viva antes de descer na Terra e vai continuar depois. Ela não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis, que ela não está morta, somente o corpo que ficou, sabe? Que ela agora vai abrir outra possibilidade de evolução em outros níveis e para ela tocar a vida em frente. Então, esses lugares, as pessoas estão repousando. Quando despertar, os mentores, com o máximo de carinho, vão explicando e passando de um a um. E a gente, quando é levado fora do corpo, é para aplicar essa energia, né? Porque a gente está respirando bem, está vivendo, esse sopro vital a gente tem como dividir. Como é que um yogi diria? Vamos compartilhar esse prana com os carentes. Como é que um mestre taoísta da China falaria? Vamos compartilhar o Qi com alegria, né? Como é que um mentor espiritual falaria? Vamos praticar o bem ali sem olhar quem. E nessas horas que a gente está passando energia, Tânia, não é importante você saber em que lugar você está, o nome das pessoas, nada. O importante é você estar compartilhando essa energia. Nessa hora, você abre a consciência para um poder maior, usar você como veículo, né? Um poder de cura maior, você se abre para o universo. Os mentores espirituais trabalham com essas pessoas com o máximo respeito. Tânia, se tem uma coisa que mentor espiritual tem, é respeito pelo outro. Eles tratam de pessoas sem saber o nome, sem saber de onde ela veio, como é que ela desencarnou, qual era a classe social, qual era a raça, qual era o sexo. Simplesmente o mesmo respeito e atendimento para com todo mundo que chega ali. E a gente, sendo levado fora do corpo, acaba vendo esse respeito e desenvolve esse respeito também numa assistência espiritual. E isso é prática de vida, Tânia. Nenhum pesquisador teórico de saída do corpo sabe isso que eu estou falando. É coisa da prática, vivência. Você volta para o corpo contente, que você pode ajudar outras pessoas. E um detalhe, Tânia, as pessoas que você ajudou aplicando energia são pai, mãe, avô, tio, filho, irmão de alguém aqui da Terra que desencarnou e está ali. E a pessoa nem acredita naquilo. E, no entanto, você está ajudando os familiares dela do lado de lá e ela não tem a menor ideia. Muitas vezes a gente funciona, Tânia, igual os mentores, anonimamente. Ninguém sabe o que a gente é, ninguém sabe o nosso nome, ninguém acredita. E você vai lá e comparece e faz algo legal, não está preocupado do mundo saber, porque parte de você sabe e você está contente de ter feito aquilo. Chega alguém e fala assim, eu não acredito em nada disso, isso é da tua mente, ou o diabo que te levou, ou você está imaginando. Nada disso me abala, porque eu estou certo e com esse sentimento de respeito e gratidão de ter ido lá fazer. Você também é assim no seu trabalho de cura, Fernanda. Muitos que estão assistindo a gente, não ligue para o que o mundo acha da sua experiência. Agora, calce a você mesmo com estudo para não dar viajada na maionese astral e compreender o que rola. Agora, isso é líquido e certo para vários de vocês que estão assistindo aqui essa live, é líquido e certo, é vivência prática. Não se aprende isso num livro. É ralação. A ralação que um médico tem, um profissional de saúde tem no plantão, não dá para explicar teoricamente para alguém de fora desse plantão. A mesma coisa um médium, um curador, um projetor. Você não tem como explicar para um teórico ou para alguém cheio de dúvida essa certeza e esse amor que você sente lidando com essas coisas. Com certeza. Eu vi umas 3 vezes, professor, vários tipos, como o senhor falou agora, foi muito lindo para mim, porque eu faço as minhas projeções, mas eu nem converso nem com a Fernanda, eu faço porque eu faço. E eu vi 3 lugares muito diferentes, bem assim mesmo, sabe? Mas num dos lugares me chamou muito a atenção, que era como as quedas de água de Ucumã, aqui, que são Ucumã, eram quedas d'água de cachoeiras bem pequenas, mas longas, quilômetros,
e aquelas ondinas saíam para regenerar, agora eu entendi, saíam as ondinas e iam regenerando, como se fosse o próprio oxigênio para eles. Agora eu entendi o que você falou. E elas saíam como se fossem correntes assim, e elas iam recuperando eles que estavam dormindo. Muito lindo. Porque o que acontece, né? Esses espíritos da natureza, eles estão ligados aos elementos. Então, os mentores usam as energias desses seres para energizar o corpo espiritual da pessoa desencarnada, para ela recuperar essa vivacidade. Tânia, atacou a respiração, diminui a capacidade de absorção de prana, de energia, e isso deprime o sistema todo. O corpo espiritual, enredado na matéria, sofre muito com a carga de energia baixa do corpo. O corpo espiritual tem que compensar e desgasta a nível psíquico. Quando a pessoa emerge para fora do corpo na morte, ela está desgastada, o corpo estava sem ar, o corpo espiritual não respira, mas no período que ele estava dentro do corpo e o corpo sem respirar, a carga de energia do corpo caiu, e o corpo espiritual, para manter o sistema, teve que desgastar mais. Quando ele sai, precisa agora recuperar um pouco desse tônus vital, para depois passar para outro plano, onde não dependerá dessa energia mais. Mas na transição daqui para lá, tem que primeiro dar uma regenerada, uma calibrada no corpo espiritual, para ele poder passar e do lado de lá seguir a vivência dele. Coisa boa, né? A gente poder realmente trocar essa energia, né, professor? Nossa, nós já estamos a 1h16, coisa boa, né? Tem mais alguma pergunta, Fernanda? Ali, vamos ver. Eles estão agradecendo, professor, as suas explicações são maravilhosas, gratidão por estarmos aqui todos juntos, né? Falando sobre essas experiências todas, né? Tânia, o senhor tem alguma mensagem, então, para nos deixar bem linda? Tânia, a gente pode marcar uma live. Eu estava pensando hoje em fazer uma live eu mesmo, mas como a gente está batendo papo, seria legal fazer com vocês do Semeando Luz, daqui um mês, mais ou menos, dá um espacinho de tempo. Eu estava pensando num bate-papo para grupos que trabalham com energia, por exemplo, com doação de energia. Por que dá muita fome depois? Quais são as sensações que a pessoa tem na hora de um trabalho de energia em grupo, que está ali, vamos vibrar para um hospital, tá? As sensações, sabe? O que rola nos bastidores desse tipo de reunião. Seria bem legal a gente bater um papo sobre isso, porque como vocês aí tem essas reuniões, ajuda o pessoal a entender o que rola a nível de sensação. A gente combina, viu, Fernanda? A próxima esse tema, tá? Muito bom. E a mensagem final, Tânia, é que é o seguinte, tá? De cada coisa pesada que acontece, a gente tem que dar um jeito de tirar sabedoria e lição daquilo. Nós estamos passando uma época muito complicada por causa do Covid, por causa da crise econômica, tem muita gente com dificuldade para se alimentar, a gente sabe disso, tá? Aqui, eu com um grupo de amigos, a gente trabalha doando ração e dinheiro para lugares que cuidam de cães e gatos, que nessa época também estão passando uma crise, tem pouca doação de alimento, e quem puder, ajude alguém de alguma forma, dentro das suas possibilidades, né? Dá uma olhadinha se seu vizinho não está passando um sufoco, se aquele abrigo de cães está precisando de algo, porque essa época está muito complicada, Tânia. E é claro, a gente tem as vivências espirituais, a meditação, a prece, um trabalho espiritual, mas nós estamos encarnados no mundo e temos que participar de alguma forma deste mundo onde nós estamos vivendo, tá? Então, a maior espiritualidade que tem não é a meditação profunda, Tânia, é a gente lidar com os dois planos ao mesmo tempo, o espiritual e o material em equilíbrio no coração da gente, sabe? Encontrei um espírito estranho, vou encher ele de energia. Encontrei alguém com fome, vou ajudá-lo a se alimentar, sabe? Isso é energização. Então, que quem mexe com a parte espiritual entenda, o todo está em tudo. Então, o todo está no espaço sideral e está em cada grão de areia. O divino está dentro de um pedaço de madeira, está dentro dessa xícara, está dentro do coração da gente, porque o todo está em tudo. Então, vamos trazer a espiritualidade para cá, para a atitude diária, para não ficar só aquela coisa na mente, para que aquilo se torne atitude. E nessa época difícil, estudem um pouco mais, aprofundem, não para deixar o intelecto cheio de informação seca, mas para arejar a mente, expandir a mente, e que aquilo possa ajudar você a entender as coisas como elas são. Estuda, escuta música boa, não se deixa levar para o clima negativo. Tânia,
devido a essa época negativa, a quantidade de gente que começou a renegar a espiritualidade aumentou, gente que, vamos falar claro, não aguenta o tranco da consciência e pensava que estudar espiritualidade ia livrar ela dos problemas do dia a dia. Aí a pessoa fala assim, não me deu sorte no amor, não me deu sorte nos negócios, não vou estudar mais isso. Só que a parte espiritual nunca foi para isso. A parte espiritual sempre foi para equilibrar ela, para ela enfrentar o problema afetivo, o problema econômico, o problema do mundo e daí por diante. Então, e outra, muita gente cética, né? Falando, tá vendo aí, olha o mundo como tá, que essa tal de espiritualidade não tá com nada. Não se abalem com nada disso. Espiritualidade não é doutrina ou um lugar, é um estado de consciência. O mundo inteiro poderia negar isso e você, com a sua consciência tranquila, fala, dane-se, eu sei, eu estou tranquilo com isso, não vou tentar convencer vocês de nada e estou tranquilo na minha jornada. E, eventualmente, Tânia, a morte vai bater o ponto para todo mundo. As pessoas vão ter ponto de vez, aí depois nós vamos ver se tem vida do lado de lá ou não. A única coisa que prova a vida após a morte não é nem a morte, Tânia, porque tem gente que desencarna e continua teimando lá de lá. A única coisa que acaba com esse medo se chama despertar da consciência. E para isso não precisa morrer de corpo, tem que morrer de ignorância. Eu me lembro sempre de você falando para o grupo de Semeadores da Luz, olha, vai faltar aquele meio ponto para poder você ficar mais confortável lá em cima. Então, olha que meio ponto faz a diferença. Então, Tânia, faça direito. 10 não vai dar para tirar no final, porque nenhum de nós vai conseguir ser mestre de nada. Mas 5 já passa. Que coisa boa! O meu alvo é 5, Tânia, porque 10 eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Mas um 5 já vai dar uma ajuda danada para eu ficar tranquilo do lado de lá. Mas tinha que ser 5, né? Porque nasce no dia 23, que é 5. Do 9, somando, dá o 32, que é 5. Você é muito 5, Wagner. Muito 5. Se der 4,9, quica de volta e cai de volta. Aqui. Olha, dia 23 de setembro, aniversário do professor, 60 anos, que data linda, Wagner, né? Com essa carinha de menino. E lembre que esse ano, ó, tu vai entrar no ano 1. Esse era um ano de muitas provas, mas você passou. Então, vai, aproveita. É um ano 1, é um ano do vermelho, é um ano da vida, é um ano de pulsar, iniciar novos projetos, novas ideias, e renovado, ainda mais com 60 anos, né? Nós vamos nos falar dia 23. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Nós nos mantivemos com 130, mais uns 40 aqui no meu Instagram, que você estava. Então, pessoas que realmente querem saber, querem colocar. Eu aprendi com o professor numa das suas aulas maravilhosas, nesses 13 anos que a gente está juntos, direto, que sabedoria é o conhecimento aplicado. Então, realmente, não adianta vocês ficarem lendo, aprendendo, assistindo lives, se vocês não colocarem em prática, né? E isso eu aprendi com você, professor, que é realmente uma pessoa que sempre coloca tudo em prática. Tem alguém aqui que quer despedir, Tânia. O Rama! Tem alguém aqui que quer despedir. O Rama! A Tânia conheceu ele 12 anos, Tânia. O Fernando, a Tânia conheceu ele quando ele não tinha nem um ano, ele era pequenininho, né, Tânia? Aqui, não, antes, você comprou para tua filha e sobrou para ti, lembra? Eu conheço a história toda, quando ele chegou. Tá aí ele, firme. Só tem amor nele, né? Saudável, 12 anos, o Rama. Coisa boa. Então, nossa gratidão, gente, tenha uma noite do sono maravilhosa e nos encontramos nas viagens, né, professor? Opa, vamos lá. Isso aí. Vamos lá, nos encontramos. Legal. Nossa gratidão. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Um abraço.